Ok, então vamos lá. Hoje, dia 17 de março de 2021. Estamos aqui para a banca da defesa do trabalho de conclusão de curso dos alunos Felipe Giovanni e Jéssica. A banca avaliadora é composta pelos professores Renato Silva Leal e professora Pamela da Rocha Patrício, os quais eu já agradeço de antemão pelo convite em participar da banca. Jéssica e Felipe, vocês terão aproximadamente 20 minutos para a apresentação de vocês. Logo depois, cada membro da banca terá aproximadamente 10 minutos para suas arguições e contribuições. Tudo bem? Ótimo. Então, como foi sugerido pela professora Tatiane, né, alternativamente, os apresentadores podem deixar a câmera desligada ao longo da apresentação para potencializar o sinal no Teams, né? Então, tudo pronto? Felipe e Jéssica? Tudo prontinho. Gostaria de dar uma boa noite também aqui aos convidados, né, os amigos do Felipe e da Jéssica, a turma, o 8º período de licenciatura em Química. Sejam todos bem-vindos. Felipe e Jéssica, boa apresentação, é com vocês. Pessoal, boa noite. Meu nome é Felipe Boa noite, eu sou a Jéssica. e o título do nosso trabalho é Educação Ambiental no Ensino de Química, uma sequência didática elaborada à luz da insígnia mundial do meio ambiente, com material didático para professores no ensino médio. Os autores sou eu, Felipe Giovanni, e a Jéssica Carvalho. Nosso orientador é o professor mestre Kelson Ricardo e o co-orientador, o professor doutor Renato Silva Leal. A nossa apresentação ela vai ser dividida em 5 tópicos principais. No primeiro, a gente então vai dar início a uma situação, né? Vocês a nossa problemática. No segundo tópico, a gente vai falar um pouquinho da nossa metodologia, o que foi que a gente elaborou. No terceiro tópico, a gente então traz o produto, que é a nossa sequência didática. E no quarto tópico, a gente discute um pouquinho sobre a elaboração dessa sequência didática. E no quinto tópico, então, para finalizar, a gente faz as nossas considerações finais. Então, vamos nos situar, né? O que de fato traz e onde nasce a preocupação da educação ambiental ser de fato um conteúdo escolar. Através da primeira revolução industrial, no século XVIII, o mundo se depara com um imenso problema que é a poluição, né? Através das máquinas, né? Todo esse advento de grandes populações nas cidades, concentrações muito grandes de pessoas, a gente então precisa começar a preocupar com as nossas ações e o que a gente está fazendo com o mundo, né? E com isso, em 1972, há a criação então do Programa Nacional de Educação Ambiental, que diz que a educação ambiental ela precisa ser um componente permanente da educação nacional. Então, através da portaria do MEC de número 678, lá em 1991, a gente tem a determinação de que a educação ambiental ela deve contemplar todo o currículo escolar em todos os diferentes níveis educacionais. Com isso, a inserção da educação ambiental ocorre em 1997, através de políticas públicas, né, que vão trabalhar para que isso ocorra, e através da Lei 9.795, de 1999, a gente tem, então, de fato, a criação da Política Nacional de Educação Ambiental. Por fim, a educação ambiental ela compõe o parágrafo 16 do artigo 5º das diretrizes curriculares nacionais, compondo, então, o PCN, que é os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais, igual eu já falei, e a BNCC, que são as bases nacionais curriculares comuns, que é quem determina aí as habilidades específicas e as disciplinas lecionadas nas escolas. Bom, dito tudo isso, a gente sabe que esse tema, né, de educação ambiental ele é muito atual. Então, a forma como a educação ambiental é pregada nas escolas pode vir a trazer algumas dificuldades para os professores. E algumas delas são apresentadas no artigo de Giovanni Silva,
e demais autores, de 2018, cujo título do trabalho é Um Olhar Docente sobre as dificuldades do trabalho da educação ambiental na escola. Neste trabalho, os autores entrevistaram 15 professores e submeteram esses professores a algumas perguntas. Dentre elas, se haviam dificuldades em abordar temas ambientais. Cerca de 62% dos professores entrevistados disseram que não haviam dificuldades, eles não encontravam dificuldades em abordar os temas ambientais nas suas aulas, porém, quando perguntados se eles eram capazes de identificar as dificuldades dos alunos com conteúdo, 75% se consideraram incapazes de identificar se os alunos tinham, né, algum problema, alguma dificuldade com o conteúdo lecionado. Então, como que a gente encontra uma solução para esse problema? O próprio artigo de Giovanni Silva e demais autores traz a solução através, então, da criação de materiais didáticos voltados principalmente para a temática ambiental. Os autores escrevem quais podem vir a ser os benefícios de um material didático voltado especificamente para a educação ambiental, isso de acordo com os professores que foram entrevistados no artigo. Então, quais são os benefícios citados por esses professores? O primeiro deles é que facilita o processo de ensino e aprendizagem, a criação desse material didático, auxilia na realização das tarefas, né, das atividades propriamente ditas das disciplinas, incentiva o aprendizado e atitudes de cidadania e promove, então, a reorientação, a atualização e contextualização ao professor. A gente sabe que há muitas instituições, seja elas instituições de educação formal ou até mesmo instituições de educação não formal, que se preocupam, de fato, com essa reorientação, atualização e contextualização do professor. Não só com a disseminação de boas práticas ambientais, mas também com a criação de materiais que possam auxiliar na disseminação dessas práticas. E uma dessas instituições que se preocupam com a criação desse tipo de material é o Movimento Escoteiro. Eu faço parte do Movimento Escoteiro desde 2012, né? A gente decidiu fazer o trabalho através de uma afinidade, né, que a gente tem com o Movimento Escoteiro. A Jéssica é simpatizante do Movimento Escoteiro desde que eu apresentei para ela, e eu faço parte aí desde 2012, né? No Movimento Escoteiro, a gente tem um guia específico, que é o Guia da Insígnia Mundial do Meio Ambiente, que a gente vai chamar de Guia IMMA. E esse guia, ele traz para a gente o seguinte: ele é um material didático do método escoteiro, que traz atividades dinâmicas com temas das diversas áreas da educação ambiental. Então, quais são os objetivos e as propostas do guia? Trazer, de fato, atividades que sejam dinâmicas e direcionadas a crianças, jovens e adolescentes às boas práticas ambientais, através da contextualização das atividades com o conteúdo dos jovens e adolescentes, desenvolvendo, então, a consciência ambiental. Mas o que há nesse guia que chamou tanto a nossa atenção assim? A possibilidade dele de fazer uma contextualização no ensino de química. Então, como que esse guia consegue promover essa contextualização? Através da participação ativa dos estudantes, que é uma premissa básica do movimento escoteiro, né, o método Aprender Fazendo. Uma visão crítica do mundo. Paulo Freire já dizia que a gente precisa analisar os problemas do mundo embasado em conhecimento sobre o funcionamento da sociedade, né? As nossas obrigações, os nossos deveres, principalmente quando a gente está tratando da problemática ambiental, né? Da educação ambiental. Então, os alunos, os estudantes, eles são estimulados a lidar e resolver problemas que sejam, de fato, problemas reais, né? E não somente reações químicas e fórmulas, né? Problemas que, de fato, trazem algum problema mesmo para a sociedade. Então, depois de tudo isso que a gente falou, qual que é a contribuição que o nosso trabalho ele traz para ajudar a solucionar esses problemas? O MEC, Ministério da Educação, fez um levantamento. De acordo com ele, a educação ambiental é aplicada no Brasil através de 3 modalidades, previstas lá naquela Política Nacional de Educação Ambiental que eu citei, criada em 1999.
Primeira modalidade de aplicação da educação ambiental é através de projetos, né? Seja feiras de ciência, feiras de cultura. A segunda modalidade de aplicação da educação ambiental são as disciplinas especiais, que são criadas pelas escolas, né? Embasadas e justificadas pelo PPP da escola, que é o Plano Político Pedagógico. E, por fim, a inserção da temática ambiental nas disciplinas. Então, o levantamento que o MEC fez a respeito dessas três modalidades trouxe para a gente que apenas 17% consegue um aumento, 17% de escolas conseguem um aumento da inserção da temática ambiental nas disciplinas. Então, como que o guia vai contribuir, então, para o aumento dessa porcentagem nesse terceiro método de aplicação da educação ambiental? Através da contextualização no ensino, né? Podendo, assim, então, contribuir na solução de entraves que os professores encontram ao lecionar temáticas ambientais. Então, o que a gente fez no nosso trabalho? Qual que é a principal ideia do nosso trabalho? É elaborar uma sequência didática para o ensino de educação ambiental a partir de atividades propostas pelo guia e avaliar a sua funcionalidade como material de apoio a professores de ensino médio. De que maneira que a gente fez isso? A gente buscou, então, relacionar as atividades práticas que estavam presentes no guia aos conteúdos de ciências da natureza exigidos pela BNCC nos 3 anos de ensino médio, principalmente as áreas aplicadas à química. E a gente buscou também, um segundo ponto, desenvolver uma sequência didática para o ensino de educação ambiental nos 3 anos de ensino médio. Além disso, a gente resolveu, no nosso trabalho, avaliar a funcionalidade do nosso produto, né, da nossa sequência didática, como material didático, a partir de 3 critérios, baseados no trabalho de Pino, Pellins e Eclair, de 2020. O primeiro critério, então, é avaliar a sequência didática enquanto adequação dela à realidade econômica, política e social do meio onde se insere a escola, desenvolvimento de uma educação química, que tem na experimentação uma das formas de aquisição de dados da realidade utilizados para reflexão crítica, e, por fim, o terceiro critério mais importante, que é a utilização do ensino de química como meio de educação para a vida, relacionando os conteúdos aprendidos na escola com o cotidiano dos estudantes e outras áreas do conhecimento. Então, para concretizar esses objetivos, o nosso trabalho foi realizado em 4 etapas. Primeiramente, foi feito um levantamento bibliográfico de trabalhos semelhantes que nos servissem como referência. Em segundo lugar, foi feita uma correlação das atividades do guia com habilidades específicas contidas na BNCC de Ciências da Natureza. E, em seguida, foi feita a elaboração e avaliação dessa sequência didática como um material didático, com base nos critérios que foram retirados do trabalho de Pino, Pellins e Eclair, que foram citados pelo Felipe e que serão detalhados mais adiante nos resultados. Esse trabalho fala sobre a avaliação de materiais didáticos produzidos de forma integrada em atividades de formação inicial e continuada de professores de química. Então, segundo os autores desse trabalho, os critérios que nós utilizamos para avaliação são os princípios básicos para a melhoria da qualidade do ensino de química e a definição de uma nova postura didático-pedagógica. Então, na elaboração da sequência didática, primeiramente, nós definimos um público-alvo, que foram os jovens entre 15 e 18 anos, que corresponde ao ensino médio nas escolas e que são contemplados pelas atividades do ramo sênior do Guia e MMA. A problematização consiste na necessidade de contextualização e inserção da temática ambiental em conteúdos específicos. E o objetivo dessa sequência didática é auxiliar o professor a realizar essa inserção da temática ambiental em conteúdos específicos. A sequência didática foi dividida em 5 módulos. O primeiro, que é a Minha Pegada de Carbono, consiste em uma atividade de perguntas e respostas. O segundo, História de um Desastre Natural, consiste em uma roda de conversas. O terceiro módulo, Criaturas em Conferência, e o quarto, A Vida de um Rio, consiste na observação do ambiente e a análise crítica. E, por fim, o quinto módulo consiste na formação de um júri pelos alunos. Todos os 5 módulos levam os alunos
a refletir sobre como as suas ações possuem impacto no ambiente e produzir um material que será avaliado pelo professor. Por fim, a sequência didática propõe também a elaboração de um produto final, que é uma feira de ciências, em que os alunos vão desenvolver um produto que amenize os principais impactos ambientais atualmente, que são o desperdício de água, a reciclagem de plástico e o desperdício de energia elétrica. Na sequência didática, nós deixamos sugestões para os professores de quais podem ser esses produtos desenvolvidos pelos alunos, porém, o desenvolvimento fica totalmente a critério dos alunos e do professor. Aqui nós trouxemos então um exemplo de um dos módulos da sequência didática. Todos os módulos foram construídos nesse mesmo layout. Nós temos primeiramente um público-alvo, já que a sequência didática contempla os 3 anos do ensino médio, nós definimos para cada atividade o público-alvo baseado na habilidade específica que deve ser desenvolvida em cada ano. Porém, isso pode ser flexibilizado pelo professor de acordo com o tempo que ele deseja desenvolver essa habilidade no aluno, podendo trocar os anos. Contém também um objetivo específico, que é o que a atividade deseja desenvolver nos alunos, uma habilidade específica correlacionada com a BNCC, o número de aulas e os materiais necessários para a realização da atividade, um contexto, que é como e quando o professor poderá aplicar a atividade, e, por fim, a descrição do passo a passo das atividades. Após a elaboração da sequência didática, nós fizemos, então, a avaliação. Essa avaliação foi realizada por nós através de uma análise de todos os módulos da sequência em cada um dos 3 critérios retirados lá do trabalho do Pino, do Pellens e do Eicler. Os módulos foram pontuados em 1, que significa o não atendimento ao critério, 3, que significa o atendimento parcial, e 5, que significa o atendimento total. Então, o critério 1 corresponde à adequação à realidade econômica, política e social do meio em que se insere a escola. Nesse critério, nós tivemos 2 módulos pontuados em 3 e 3 módulos pontuados em 5. Os 2 módulos que foram pontuados em 3 foi devido à adequação à realidade social, devido à atividade necessitar que os alunos saiam da escola, e nós sabemos que nem em todas as escolas isso é possível. Nós deixamos, então, uma sugestão para o professor que ele grave um vídeo do percurso ou do ambiente que a atividade sugere e reproduza em sala de aula para que os alunos possam analisar. Os outros itens do critério são atendidos por todos os módulos. O critério 2 é o desenvolvimento de uma educação química que tem na experimentação uma das formas de aquisição de dados da realidade, utilizados para reflexão crítica sobre o mundo e para o aprimoramento do desenvolvimento cognitivo. Nesse critério, nós tivemos um módulo pontuado em 3 pontos e 4 módulos pontuados em 5. O módulo que foi pontuado em 3 pontos não apresenta nenhum tipo de experimentação, porém a coleta de dados necessária para a realização da atividade se enquadra no cotidiano e na realidade vivida pelos alunos, atendendo então aos outros itens do critério. O critério 3 é a utilização do ensino de química como um meio de educação para a vida, relacionando os conteúdos aprendidos com o cotidiano dos estudantes e com outras áreas do conhecimento, formando a totalidade que explica e interpreta a presença do homem na Terra e o sentido do desenvolvimento científico. Então, esse critério foi o critério mais importante para a sequência didática, porque esse é o principal objetivo do nosso trabalho, que é não apenas ensinar a química tradicional de equações e fórmulas em atividades que remetem à educação ambiental, mas sim trazer uma consciência e cidadania através do ensino de ciências, para que os alunos entendam que a ciência que eles aprendem na escola pode ser aplicada para resolver problemas reais no mundo. As nossas considerações finais, primeiramente, a respeito da pontuação dos critérios. Nós não tivemos nenhum módulo pontuado em 1, o que significa que todos os módulos atendem, pelo menos parcialmente, a todos os critérios, e aqueles que atendem parcialmente e não totalmente aos critérios, foi deixado no trabalho uma sugestão para que os professores consigam adequar as atividades à sua realidade.
Todos os módulos apresentam também uma correlação das habilidades específicas da BNCC com as atividades propostas no guia, o que permite a inserção da temática ambiental nos conteúdos específicos. É possível também o professor fazer uma flexibilização caso ele queira levar conteúdos específicos para aplicar durante as atividades. A limitação que o projeto apresenta é que ele se constitui em um material apenas para o professor, não apresentando nenhum material para os alunos. O professor pode contornar esse problema imprimindo cópias, né, da sequência didática para os alunos, ou mesmo escrevendo na lousa o passo a passo de cada uma das atividades para que eles não se percam. Alguns projetos também podem ser realizados a partir do nosso trabalho, porque o guia apresenta atividades para todas as faixas etárias escolares. Então, podem ser desenvolvidas outras sequências didáticas que contemplem desde os primeiros anos escolares até os últimos. Por fim, nós podemos concluir que a sequência didática atende a todos os critérios que foram estabelecidos e que ela pode sim servir como um material de apoio a ser utilizado no ensino médio pelos professores. Aqui estão as principais referências. E os nossos agradecimentos, primeiramente à banca, pelo tempo disponibilizado para avaliar e contribuir com o nosso trabalho. Também aos orientadores, pela disposição em sempre corrigir e trazer novas ideias. Aos professores, pelos conhecimentos adquiridos nos 4 anos de curso até então. E aos colegas que estiveram sempre presentes em todos os momentos. Muito obrigada.